Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Eu sou o Marco Aurélio Tarlá e hoje eu vou conversar com uma pessoa que tem muito a nos revelar sobre os nossos medos. Eu vou conversar com a psicóloga Dariene Castellucci, ela que tem um belo trabalho nas redes sociais chamado Dona Terapia. E em momentos de coronavírus, nós temos sentido muito medo, né? E muito tem se falado nas redes sociais sobre o medo, pessoas estão em pânico, outras pessoas se mostram um pouco mais calmas. Nós vamos conversar um pouquinho com a Dari sobre isso e primeiro explicando o que é o medo do ponto de vista técnico e o que o medo pode representar para a convivência das pessoas. A gente vê muita gente em rede social falando: eu vou enlouquecer, eu tô com medo, eu tô em pânico. Nós vamos conversar um pouquinho com ela a partir de agora. Dari, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Queria que você contasse um pouquinho pra gente o que é o medo e quais são os sintomas, até onde esse medo é normal, até onde a gente pode encarar isso como normal, até onde isso é sadio. Olá, Tarlá! É um prazer estar aqui hoje. Como você já disse, meu nome é Dariene Castellucci, eu sou psicóloga e acho que a gente tem bastante coisa para conversar, né, sobre medo em tempo de coronavírus. Bom, definir medo é muito importante para a gente começar a nossa conversa. Medo é uma sensação, né? Uma sensação natural, importante para a nossa sobrevivência, que mantém o nosso corpo em alerta para uma tentativa talvez de fuga, de luta, numa situação de perigo, né? Então, isso nos preserva. Se a gente não sentisse medo de nada, a gente se colocaria em várias situações perigosas que poderiam até nos levar à morte. Então vamos pensar a partir dessa definição o que significa sentir medo em épocas de coronavírus. O medo é muito importante. Se a gente tem medo de ser infectado pelo vírus, a gente tende a aderir às recomendações da Organização Mundial de Saúde para que a gente se previna desse contágio, né? Então, aderir ao isolamento social, às etiquetas de higiene, evitar aglomerações, preservar os nossos idosos e as pessoas que têm um risco maior de ser infectada, né? Então, o medo nos ajuda nesse momento a preservar a nossa vida, né? Bom, mas diante disso, a gente tem como perceber se esse medo, ao invés de ser um aliado, passa a ser um inimigo. O que quer dizer com isso? Ele toma uma medida desproporcional. Às vezes, como você disse, as pessoas falam que estão enlouquecendo, estão perdendo o controle. Justamente porque esse medo, ao invés de nos ajudar a preservar a nossa vida, ele acaba nos incapacitando, deixando com que a gente tenha um medo excessivo, a gente acaba restringindo as nossas possibilidades. E aí é hora então da gente buscar uma ajuda profissional, né? Cada um tem a sua medida. Se não tá dando para você, para lidar com esse cenário caótico que a gente está vivendo, está muito complicado, é importante que você busque ajuda profissional, né? É uma das recomendações que a gente não pare os nossos tratamentos, principalmente os tratamentos psiquiátricos. É muito importante a manutenção deles, principalmente nesse momento de crise que nos coloca numa situação sem antes vista. O isolamento social traz a gente muito próximo de muitas questões e arestas que a gente tem na nossa vida, tá? Outra coisa, os psicólogos estão fazendo atendimento online. Acho importante a gente sinalizar isso. O Conselho Federal de Psicologia tem desde 2018 uma regulamentação, né? Uma resolução que regulamenta os nossos atendimentos online. Então, essa prática está aí, a psicoterapia ou os plantões psicológicos estão acontecendo por diversos profissionais. Eu, inclusive, estou fazendo os meus atendimentos integralmente online, tá? É muito importante, então, que a partir do momento que você sinta que não está bem, que esse medo está além do normal, que você fica até, vamos usar a palavra aqui, assombrado, né? Com a sensação de que você pode ser a todo momento infectado, você pode morrer. Todo esse cenário traz pra gente o contexto da morte muito próximo, né? A nossa relação com a morte, ela tá mais próxima. O coronavírus nos convoca para repensar sobre a nossa relação com a vida e com a morte. E nem sempre esse processo é fácil. E por isso que eu falo que quando a gente sente já que está perdendo o controle sobre nós mesmos, perdendo um pouco o eixo, né? É importante que a gente busque ajuda profissional.
Ô Dari, a gente vê que as pessoas, elas manifestam seus medos de maneira diferente. Então, por isso que a gente vê alguns conflitos por aí, né? Pessoas, umas achando que as outras não estão preocupadas e outras achando que umas pessoas estão extremamente preocupadas, exageradamente preocupadas. Enfim, cada uma se comporta de uma forma com os seus medos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, nesse momento tão delicado que a gente tem passado, um momento de pandemia. Então, muita gente se vê numa situação complicada porque às vezes acredita que está de quarentena e o outro não, e aí isso pode ser motivo de briga. Queria que você explanasse um pouquinho sobre isso. Pois é, tá lá. Cada um lida com essa situação de uma maneira. Como eu disse, o coronavírus tá aí, é um cenário caótico que todo mundo tá inserido, todo mundo perdeu rotinas, perdeu planos, e cada um, na sua medida, teve muitas perdas, né? Inevitavelmente que isso nos leve a viver um luto dessas mudanças bruscas que nós tivemos e que é temporário, porém a gente não tem data de fim, né? Isso faz com que cada pessoa experiencie essa situação de uma maneira muito singular. E isso nos leva muitas vezes a ser um pouco intolerante. A gente tem visto as pessoas escutando de outras que tomam medidas um pouco mais rígidas. Ah, mas que bobeira, pra que você tá com esse exagero, né? Nem tá morrendo gente assim. É importante que a gente respeite, né? Respeite o outro, respeite a maneira como cada um conduz o seu cenário, né? Como eu disse, o medo nesses momentos pode ser um fator importantíssimo para a preservação da nossa vida dentro da medida possível, né? Às vezes as pessoas relativizam a tranquilidade do outro e, na verdade, essa tranquilidade passa a ser uma negligência, né? O outro não se preocupar com o cenário que a gente vive pode colocar ele numa situação de risco, né? De ser contaminado. Então, essa linha é muito tênue entre o medo que nos preserva e também essa tranquilidade que nos coloca em risco. Por isso que a gente precisa respeitar o limite de cada pessoa e ter a clareza individual de qual é a nossa medida. A partir de que momento a gente precisa de cuidado, a gente precisa de ajuda porque não tá dando conta sozinho. E para isso, gente, tem profissionais, psicólogo, psiquiatra, médicos que estão à disposição para nos ajudar nesse momento. Ainda que nós não possamos ter atendimentos presenciais, há o nosso recurso online para que esse atendimento possa acontecer. Bem, Dari, muito obrigado mais uma vez por sua participação, por aceitar prestar esse serviço aqui com a gente, né? Porque neste momento, mais ainda, a saúde mental é importante, neste momento tão delicado, ainda mais nós precisamos dar valor à saúde mental. Inclusive, é um desafio a saúde mental no mundo todo. E a gente tem que convencer as pessoas de que é importante esse trabalho e que esse trabalho é fundamental para a vida de qualquer um, né? Saúde mental em primeiro lugar, porque se a gente não estiver bem conosco mesmo, todo o resto eu acredito que não estará bem. Queria suas palavras finais às pessoas e pode deixar seus contatos aí pra gente, tá bom? Um grande abraço. Eu gostaria de agradecer, Taylá, a oportunidade de estar aqui falando sobre algo tão importante. A gente cuidar da nossa saúde mental nesse momento é imprescindível. Afinal de contas, esse cenário de isolamento nos coloca de frente com nós mesmos e nem sempre essa tarefa é fácil, né? E eu gostaria de dizer que talvez a gente possa aprender a descansar no caos, né? O que eu quero dizer com isso? Apesar de todo esse cenário, encontrar um eixo de autocuidado, de rever prioridades da nossa vida e rever aquilo que pode ser possível daqui para frente. Embora a gente tenha algumas restrições, a gente pode também nos lançar em outras possibilidades antes não pensada. Estou à disposição caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Me seguem nas redes sociais, que eu estou como Dona Terapia. É um trabalho que eu desenvolvo junto com a psicóloga Thaís Ferreira, que é uma página que a gente fala de vários assuntos relacionados à psicologia de uma maneira leve e descontraída. E a gente tem um conteúdo bem bacana lá, falando sobre alguns aspectos da quarentena. Espero ter ajudado, estar lá, é um prazer e espero também que seja um momento importante pra gente repensar sobre tudo. Até mais!